Olá, estamos de volta. Que bom ter você aqui comigo novamente. É um prazer ter você nesse canal. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que eu possa compartilhar para mais pessoas essas mensagens de edificação espiritual. Estamos com a série Transformando Lares, Renovando Corações e hoje é o segundo vídeo com o tema O papel do perdão nas relações familiares. Esse tema é muito importante, porque o perdão, além de ser bíblico, né, de ser uma orientação de Jesus a respeito do perdão, se não houver perdão nas relações familiares, dificilmente há convivência, né? Então, Jesus até falou certa vez para Pedro, quando ele perguntou, mestre, eu posso, caso eu falhar com meu irmão, eu posso perdoá-lo até quantas vezes? Até 7? Isso por dia. Jesus disse: não, eu não te digo que é só até 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus usa a expressão 70 vezes 7, lógico que ele está talvez fazendo uma brincadeira com os discípulos, mas ele quer dizer o seguinte: olha, não importa a quantidade, se você falhou, se você errou com alguém, peça perdão ou perdoe aquele que te ofendeu. Não importa quantas vezes ele te ofender. Então, esse número aqui não quer dizer que tem que ser só esse número, mas sim, não importa a quantidade, não importa o que tem acontecido, ou quantas vezes tem acontecido a mágoa, o ressentimento ou a ofensa, precisamos perdoar. E no ambiente familiar, no ambiente doméstico, talvez a prática do perdão ele precisa ser exercido com muito mais intensidade, talvez, do que mesmo nas relações interpessoais, né? Trabalho, igreja ou em outros ambientes, porque na família as pessoas convivem ali juntas o tempo todo. É natural que haja desentendimento, que haja situações que criam mágoas e ressentimento no coração. Vejamos então Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Jesus disse isso, né? Que não importava, não era só até 7, mas até 70 vezes 7. Também em Efésios capítulo 4, verso 32, está escrito: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo nos coloca Cristo como exemplo e disse aqui que nós devemos agir com o nosso próximo, né, com as pessoas que estão ao nosso lado, assim como Cristo agiu, assim como ele age, né, com benignidade, com misericórdia, perdoando, né, sempre que for necessário, assim como Deus também nos perdoou em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, como podemos identificar raízes de mágoa e liberar essas mágoas do coração, não é? E não deixar ali guardada. Em primeiro lugar, reconheça os sinais da mágoa. A mágoa não vem por acaso, ela tem uma razão, não é? Ela aconteceu por uma situação qualquer. Então reconheça, não é? Então muitas vezes as mágoas se manifestam de maneira indireta. É importante observar esses acontecimentos. Pode ser um distanciamento emocional entre os membros da família. De repente a pessoa ela ficou magoada, ferida, e ela acabou se isolando, né? Ela se fechando no seu canto, né? Criando um distanciamento emocional na relação familiar, pode ser entre o cônjuge, pode ser na relação de pais e filhos, né? Também pode acontecer que a mágoa, né, ela pode manifestar uma forma de explosão de raiva, às vezes de forma desproporcional, né? Às vezes, do nada, a pessoa explode, começa a falar, começa a gritar. Então, isso pode ser um sinal de mágoa, né? De ressentimento, de mágoa guardada no coração. Às vezes, também silêncios prolongados ou resistência ao diálogo. Pessoas ficam caladas por um tempo, né? Aqui, esses momentos aí que a pessoa fica, às vezes, um dia, uma semana sem falar com o outro, né? Dentro de casa. Ou então mesmo resistência ao diálogo. Não quer conversar? Não, por favor, me deixa quieto, não estou afim de papo agora. Né? Então, existem muitos esses momentos, situações que é importante observar. Pode ser que haja aqui feridas, mágoa no coração.
E também, às vezes, comentários que nós chamamos de comentário passivo-agressivo, que são aquelas pessoas que vão, às vezes, ficam resmungando, né? Falando para si mesmo palavras, né? Eu odeio, eu detesto, eu não gosto disso, eu não suporto isso. Às vezes fala baixinho para si. Às vezes não é para o outro, né? Mas ele fala resmungando, né? Falando palavras agressivas, talvez, e isso pode ser uma demonstração também de mágoa que as pessoas estejam vivendo. Ou ainda a falta de gentileza, né? A pessoa que é rude, que é ignorante, trata com grosseria o outro, né? Isso também pode ser um sinal. Então, como fazer para descobrir tudo isso? Observa os comportamentos, mas também ore e peça discernimento a Deus. Se você é cristão, tenha a prática de orar, a prática de buscar a Deus, de falar com Deus e falar também para Deus o que está acontecendo, né? Senhor, olha, tem uma situação que eu não consigo resolver, meu cônjuge está assim, meu filho, minha filha está agindo assim, eu não sei o que aconteceu, eu já perguntei para essa pessoa, não soube, não me disse. Então, Senhor, cria uma situação, tá? Então, fala com Deus e Deus com certeza vai te ajudar. Então, busca a ajuda de Deus para identificar a dor, né? Ou quais as áreas de dores que essa pessoa está vivendo, né? Peça para Deus revelar as feridas ocultas das pessoas que fazem parte do seu ambiente familiar. No Salmo 139, nos versículos 23 e 24, o salmista diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui o salmista faz um pedido a Deus, para Deus sondar o seu coração e ver se há no coração dele alguma coisa que o afastasse de Deus. A mágoa, infelizmente, afasta as pessoas de Deus porque ela cria uma proteção onde a graça de Deus é impedida de manifestar. Você pode ver essa referência na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e 15, quando fala a respeito da raiz de amargura, dizendo que ela impede com que a graça de Deus se manifeste sobre a pessoa ofendida. Né? Então o salmista diz: Senhor, olha para dentro de mim. Há em mim alguma coisa que atrapalha, que impeça a tua graça, a tua manifestação, que impede a nossa comunhão? Se houver, Senhor, tira. E assim precisamos fazer, tanto na relação pessoal entre você e Deus, né, entre nós e Deus, como também na relação familiar que é entre nós e os nossos familiares. Também crie um ambiente seguro para o diálogo. Se você percebe que é na tua casa, na tua família, sinais de mágoa, de ressentimento, de feridas aí, então crie um ambiente seguro para que haja um diálogo sobre o que está acontecendo. Converse com os membros da família, um momento de calma, né, sem pressões. Não é você chegar aqui, ó, todo mundo tem que sentar agora aqui e vocês são obrigados a falar. Enquanto vocês não saírem daí, não falar, ninguém vai sair daqui. Não é assim, né? Não é só opressão, sabe? Uma pessoa que está ferida, ainda mais se as questões da ferida que aconteceu foram ambiente familiar, elas não vão falar de forma, talvez assim, de forma com pressão, né? Pressionando. Mas no ambiente calmo, no ambiente onde ela vai perceber que ali vai ser escutada. Então, ao conversar ou pedir para que haja essa conversa, estabeleça regras claras para essa conversa. Por exemplo, respeito mútuo, né? Escuta ativa, onde enquanto um fala, o outro precisa ouvir e não interferir nessa conversa, e ausência de julgamento. Não é apontamento de dedo, você é o culpado, eu estou assim porque você fez isso, porque você falou isso, né? Então, esse diálogo não pode ser baseado em julgamento, em desrespeito ou em ausência de escuta. Se não houver esses elementos, a escuta ativa, o respeito pelo outro, pelo espaço do outro, e também se há julgamento, não haverá conversa, com certeza, e sim discussão e briga. Dê espaço para que cada pessoa expresse os seus sentimentos,
de forma clara, né, tranquila, usando sempre a expressão eu me senti magoado quando aconteceu isso, quando você falou isso, isso e isso, quando você agiu daquela forma. Então, coloque eu me senti magoado, eu me senti entristecido, sabe? Eu me senti frustrado, eu me senti assim, assim, quando aconteceu isso, isso e isso, tá? Então, coloca o teu sentimento como sendo a razão, não é? Em decorrência do acontecido. Então, você diz, eu me senti assim quando você fez tal situação, ou quando aconteceu tal situação. Bem, então você já viu até aqui a importância do diálogo, mas também precisamos identificar a raiz do problema. Pergunte e reflita sobre o que está acontecendo, o que está por trás da mágoa. Né? A mágoa talvez seja apenas o que nós dizemos, são apenas os galhos de uma árvore, mas com certeza há raízes profundas ali. Né? A mágoa, ela vem quando ela brota, quando brota o comportamento agressivo, quando as palavras elas brotam, porque já tem raízes profundas ali, já formando ali uma estrutura de mágoa no coração. Então, observa se esta mágoa aconteceu por uma atitude sua, né, ou de alguém, de forma que não foi intencional, sabe? De uma forma mal entendido. Não foi intencional. Ou, claro, se foi intencional. Se foi mal entendido, desculpa, olha, me perdoa, porque eu não percebia, eu não percebi naquele momento que eu estava te magoando, eu não percebi o quanto eu te ofendi, sabe? Eu não estava nem, eu não percebi naquele momento. Ou então, se foi algo intencional, diga, me perdoa porque não justifica a minha atitude, mas eu estava com muita raiva e eu acabei descontando em você a minha raiva, tá? Eu falei coisas que não devia, tá? Então, seja sincero ao admitir a raiz do problema, tá? Então, de repente, essa mágoa pode também ter ocorrido devido a algumas expectativas não atendidas, promessas que não foram realizadas, né? Às vezes pais prometem aos filhos coisas e depois não cumprem. Então, observa, de repente isso seja a raiz do problema, a raiz da mágoa. Talvez algum trauma do passado que não foi resolvido ainda. Talvez isto seja a razão, um sentimento de abandono, de rejeição, um castigo excessivo, né? Uma situação talvez em que a pessoa acabou se sentindo humilhada e acusada por alguma coisa que tenha feito, como se tivesse feito algo e não fez. Tá? Então, é importante observar essas questões. As mágoas, geralmente elas têm camadas e é preciso ter paciência, né, para chegar à raiz do problema. Tá? E observa isso. Pratique, então, o perdão intencional. O perdão precisa ser intencional. Perdoar não significa que você vai esquecer ou justificar o erro. Ah, não posso perdoar, porque se eu perdoar, eu estou dando legalidade para a pessoa, eu vou reconhecer que eu sou fraco. Não, 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 nada disso. Pedir perdão ou perdoar não é sinal de fraqueza, senão de força. Não é? Porque somente os corajosos perdoam. Somente os corajosos têm coragem de admitir os seus erros. Os covardes não. Os covardes omitem os seus erros. Mesmo que eles reconheçam que estão errados, eles não admitem os seus erros porque são covardes. Então não pense assim, tá? É importante que você, se você errou, seja intencional ao pedir perdão. E ao liberar perdão sobre alguém, né? Ao perdoar alguém ou pedir perdão ou liberar perdão, você está liberando peso, tirando o peso emocional que a mágoa tem causado na vida dessa pessoa durante, sei lá, tantos anos da vida que ela tem vivido. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus disse, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aqui Jesus condiciona o perdão de Deus a nós como o perdão que devemos dar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, né? O perdão aqui é um processo, e especialmente para as feridas mais profundas, para as dores mais profundas da alma.
Então, substitua as mágoas por novas memórias. Se você é alguém que no passado causou dor, sofrimento a alguém, substitua essas memórias de mágoa, de dor, memórias que ferem, por novas memórias, né? Por situações novas de perdão, de alegria, sabe? Que geram novas sensações e novas memórias. Após liberar o perdão, trabalhe para reconstruir os relacionamentos que foram rompidos. Planeje momentos de qualidade com a pessoa, né, com a pessoa envolvida, seja no ambiente familiar. Prepare um momento de qualidade, um tempo de qualidade com o teu filho, com a tua filha, ou então com o seu cônjuge, ou então com os seus pais, não importa com quem quer que seja da tua família, então com o seu amigo. Se a pessoa ofendida é um amigo ou um ex-amigo, então também faça o mesmo, também serve também para as amizades, né? Esforce-se para criar novas experiências positivas que possam substituir as lembranças de dor, as lembranças doloridas, né? Dolorosas. Então, crie novas memórias, crie novas lembranças, para quando a pessoa, ao lembrar de você, ela não vai mais lembrar das dores do passado, da situação de ofensa e de mágoa, mas sim de nova lembrança, de perdão, de cura e de restauração. Se a mágoa for muito profunda, pode ser às vezes importante buscar o aconselhamento profissional de um psicólogo, do seu pastor, do padre da igreja, do pároco da igreja, se você é católico, do seu líder religioso. É importante você talvez buscar ajuda de uma pessoa madura na fé, se você é cristão, para que possa te ajudar. Mas também existem os profissionais da psicologia que são treinados para isso, estudaram para isso, fizeram faculdade, são especialistas em ajudar pessoas em comportamentos familiares também, tá bom? Muito bem, já estamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a você pelo seu carinho, da sua companhia até aqui, não é? O vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas entenda que a sua família é uma bênção e você não pode permitir que a mágoa afaste você das pessoas que você ama ou afaste as pessoas que você ama de você. Sugestão para você: que tal você fazer um cartaz bem bonito numa cartolina, ou então num papel qualquer, ou então manda fazer na gráfica, como você quiser, Efésios 4:32, e coloque na sua casa. O versículo diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo os perdoou. Então, Efésios 4:32. Se quiser, faça isso. Coloque na sua casa aí, num lugar bem visível, para que todos possam ver, ler e entender a importância da família viver em harmonia. Um forte abraço para você. Compartilhe esse vídeo com alguém se você gostou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.